Olá, como que vamos? Tudo bem com vocês? Então, dando sequência às nossas aulas semanais do curso de Aprendizes do Evangelho, a Renata agora completou aí a parte A da 15ª lição, olho por olho, dente por dente, oferecer a outra face, né? E notem que este trecho que ela gravou fala do capítulo 5 de Mateus, que vai dos versículos 38 e 42. E, na sequência, na parte B da 15ª aula, amor aos inimigos e julgamento, ok? Nós estamos também aqui falando de Mateus capítulo 5, na sequência dos versículos de Renata, que é de 43 a 48, tá? O porquê dessa explicação? Que ainda estamos falando do Sermão da Montanha, tá? Como já dissemos no passado, o Sermão da Montanha contém a essência da doutrina de amor de Jesus e onde se encontram as leis áureas da sua doutrina, quando aqui junto de nós há quase 2000 anos, ok? Então nós vamos dar sequência nessa aula falando agora sobre esse trecho, o amor aos inimigos em primeiro lugar, tá? E aqui um primeiro comentário, né? Ele inicia nessa parte do Sermão da Montanha dizendo o seguinte: ouvistes que foi dito, amareis a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Como nós explicamos, né? Esse era um dos motivos da perseguição, principalmente dos fariseus, dos escribas, dos saduceus a judeus, dos judeus de alguma forma a Jesus, ok? Porque quem era ele? Isso era uma heresia, quer dizer, quando Jesus falava dos antigos, ele estava falando da lei mosaica, né? Ele estava falando do Pentateuco, que a sua criação é atribuída a Moisés, ok? Onde tem lá a Gênese, o Êxodo, o Deuteronômio, Números, que são ali, além dos 10 mandamentos da lei divina, também as leis, embora Moisés tendo dito que adivinha de Deus, mas eram leis civis, leis humanas, né? Como já falamos, Moisés é tido também como um grande legislador na condução, praticamente, criação do povo judeu ali pelo deserto, nos 40 anos, até chegar à terra dita prometida em Canaã, ok? Então, eu, porém, vos digo, né, deixavam a maior parte ali dos sacerdotes, da classe sacerdotal, muito, muito bravos, né? Era uma heresia Jesus dizer isso. E como a gente sabe, Jesus, embora ele tenha dito que não veio destruir a lei, ele veio, em muitos trechos diz que ele vem cumprir, ele vem aperfeiçoar na realidade, né? Então veja que ele pega uma lei antiga, uma forma, um costume, e diz, não, mas tudo bem, assim tá, mas veja, é muito melhor desta forma, tá? Então ouça com atenção. É isso que trata o Sermão da Montanha. Então vamos ler Mateus 5, versículos 43 e 48. Ouvistes que foi dito, amareis o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa terendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então veja que ele traz ao conceito antigo, né?
a questão de um aperfeiçoamento da lei antiga, mosaica, onde ele propõe a amar os inimigos. E naquele momento que Jesus estava encarnado aqui na Terra, né, entendemos que, como o povo judeu estava ali submisso aos romanos, que eram vigiados constantemente pelos soldados e cobrados de impostos que deixavam os judeus bastante irritados, né? Então, assim, a palavra de Jesus de falar amar os inimigos, e ali os romanos era a exemplificação dos inimigos deles, né? Era uma coisa de não se aceitar assim docilmente, não, ok? Mas como Jesus, já falamos, o Sermão da Montanha não foi para os seus discípulos, foi para a humanidade, não foi só para aquela época, foi para a eternidade. Vamos pegar alguns trechos e comentar, né? Então, ele tem um dado um momento que ele diz: se apenas fazem os vossos irmãos o que fazeis demais, não fazem também os gentios a mesma coisa? Porque os gentios eram todas as pessoas que não eram judeus, eram todas as pessoas fora a raça judaica, ok? Então, se aqueles que eles consideravam inclusive bárbaros faziam isso, por que eles iam fazer também, né? Se os gentios cumprimentavam a si próprio e gostavam de si próprio, né? E eram tidos como bárbaros, por que nós deveríamos fazer a mesma coisa? Nós deveríamos nos diferenciarmos, uma vez que o conceito do povo judaico era dos escolhidos por Deus, ok? E ele termina esse trecho dizendo assim: portanto, deveis ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. É evidente aqui, isso é tratado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa perfeição é relativa, ok? Ser perfeito como Deus, como Pai, seria igualar-se a Ele, o que não, pelas nossas concepções, não seria possível, pois que todos nós seríamos deuses também. Mas a ideia aqui é a busca da perfeição divina no sentido de se aproximar a esta perfeição. Por quê? Porque no dizer deste trecho de Jesus do Sermão da Montanha, ele diz: veja, Deus, ele faz o sol nascer para os bons e para os maus, ele trata igualmente os bons e os maus. Né? A chuva beneficia aqueles que são justos e aqueles que são injustos, ok? Então o Pai, ele dá do bem para a humanidade sem se importar se o espírito é bom, se é mau, se é inimigo ou se é amigo, se é justo ou se é injusto. Então, Jesus nessa fala conclama para que nós igualmente tratemos bem aos amigos e aos inimigos, ok? E aí, vale agora no desenvolvimento da lição trazida no nosso livro, né? Os comentários, inclusive a referência ao Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, como a razão encarnada, né? Ele fala que de fato não dá para a gente ter o mesmo sentimento de amorosidade que temos com os nossos amigos, com os nossos afins, aqueles que nos tratam bem, aqueles que nós gostamos e gostam de nós, não dá para ter esse mesmo sentimento dos nossos inimigos, ou seja, daqueles que nos tratam mal, daqueles que nos prejudicam, daqueles que nos causam e infligem algum sofrimento, alguma dor, ok? Mas aí Kardec conclui de que esse amor aos inimigos é pelo menos, né, eu acredito que no nosso estado evolutivo, é de não querermos o mal do inimigo. Né? Nós não vamos ter aquele sentimento que temos com um amigo, mas que nós não tenhamos pelo menos o revide, né? Que nós não tenhamos o sentido de vingança ao mal que nos afligem, ok? Então, esta é uma das formas que Kardec nos traz com relação a forma de tratarmos as pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal, que nós as temos
como inimigos. Hoje eu encaro a palavra inimigo muito forte para o nosso cotidiano, né? Eu acredito que nós tenhamos é, desavenças, né? Temos pessoas em desacordo com as nossas afinidades e que de fato às vezes até podem nos prejudicar, né? É sabido que muitos companheiros, às vezes, de trabalho, né, a gente sabe na vida profissional de muitos, né, que a questão do egoísmo e dos interesses pessoais faz com que algumas pessoas agem indevidamente na expressão que se usa de puxar o tapete do colega, né, para conseguir um aumento, para conseguir uma promoção, né, e é de fato aí eu não encararia como inimigo, mas de uma pessoa egoísta, de uma pessoa ignorante, né? E que está só afeita a seus próprios interesses e que sempre temos ouvido, né, que o verdadeiro sucesso é aquele que se faz sem passar por cima da cabeça das pessoas, ok? Então é nesse sentido aqui os inimigos e de que uma pessoa que assim age profissionalmente, né, da parte daquele que se sentiu afetado, deveria não haver o sentimento de revolta nem o sentimento de vingança, mas sim um sentimento de penalização, de pena daquele colega que ainda se encontra na ignorância das leis divinas, da lei de Jesus, da lei de amor, ok? Mas parafraseando Jesus agora, vocês vão me permitir, eu espero que não considerem heresias, né? Se Kardec diz que com os inimigos nós não podemos ter o mesmo sentido, o mesmo sentimento com que os amigos, eu, porém, vos digo, com o conhecimento da doutrina, com o saber da reencarnação, com a nossa capacidade de entendimento e de reflexão através do que a doutrina nos ensina, né? E como na aula passada, no item de casamento, nós abordamos essa questão, em existências anteriores, com certeza, nós que não fomos no passado uma flor tão bonita como somos hoje, no sentido de estarmos procurando a nossa evolução espiritual, com certeza nós praticamos atos que hoje nós sentiremos verdadeiramente vergonhosos. Esses atos, né, que praticamos. E o praticamos com pessoas que, com certeza, se também não estavam mais adiantados que nós, também se sentiram injuriados, magoados e procuraram revidar. E se não conseguiram, na espiritualidade, quando nós desencarnamos, na busca da misericórdia divina para o processo evolutivo, né? Nós, de alguma forma, com o auxílio dos nossos mentores espirituais, nos aproximamos destas pessoas que nós infligimos atos vergonhosos, buscando uma reencarnação em conjunto, muitas vezes, numa consanguinidade, ou até como marido e mulher, para nos reaproximarmos e nos reconciliarmos. E aí, a minha fala do porém vos digo, que aqui, neste caso, é verdadeiramente amar os inimigos. Inimigos entendidos nesse momento de desentendimentos de outras existências e que consigamos trazer junto de nós, numa reaproximação reencarnatória, para verdadeiramente amá-los, né? Nós falamos na aula anterior que muitas das vezes os casamentos que se mostram muito conflituosos é reflexo de vidas anteriores, de espíritos que não se entenderam e, no caso de não se entenderem nessa vida, ainda continua com a mesma animosidade e sendo ainda inimigos nesse entendimento, ok? Então, pensemos agora nesta existência, toda e qualquer desavença que, ou aquele sentimento que nós temos
de uma animosidade com os nossos próximos, seja esposa, esposo, sejam filhos, sejam irmãos, sejam parentes da mesma família, tios, avós, primos, né? Que com este entendimento de amarmos os inimigos, e hoje entendemos que esses inimigos possam ter sido inimigos na outra existência, e nesta, embora ainda tenhamos este sentimento é, de animosidade, como a gente diz popularmente, os nossos santos não batem, é aqui que nós devemos aplicar o ensino de Jesus. Amar os nossos inimigos. Esta é a realidade da essência da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. A compreensão na existência atual de nossos viveres anteriores e que vamos ter viveres futuros. Se nós não queremos carregar animosidade para adiante, termos reencarnações mais dificultosas à frente, é com este nosso entendimento, que nós temos sim é que aplicar a lei de amor de Jesus aos inimigos. É neste momento, né? E aí, além do círculo familiar, convenhamos, a gente deve estender esse entendimento a todo o círculo de amizade nosso, ou inimizades ainda, né? Em companheiros do trabalho, em vizinhança, residentes no mesmo condomínio, né? E entendendo que a estes que foram verdadeiramente inimigos nossos no passado, com decorrência provavelmente de nós sermos inimigos dele, quando havia a ignorância do Evangelho de Jesus, do Sermão da Montanha, com todos esses nós temos sim que aplicar este item do Sermão da Montanha de nosso Mestre, de amar os nossos inimigos. Entendamos dessa forma a amplitude da misericórdia divina através dos processos de reencarnação, onde nos são dadas estas oportunidades. E não percamos esta agora que estamos entendendo. Porque se nós não aplicamos o Evangelho de Jesus, nós perdemos a encarnação inteira. Vamos ter que repetir mais outra vez, até que consigamos amar a todos os nossos irmãos. Entendido? Desculpe-me o estado emotivo, mas o Evangelho de Jesus e, mormente, o Sermão da Montanha nos mexe com as fibras do coração, ok? Então vamos lá. Então eu tinha na essência, em falar do amor aos inimigos, a minha intenção era tratar que hoje temos que, de fato, amar os nossos inimigos. E ainda, em outro trecho do Sermão da Montanha, aqui tratando-se de Mateus capítulo 7, nos versículos 1 e 2, Jesus nos diz o seguinte: a antiga lei Jesus acrescentou: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Sermão da Montanha, lembramos, é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e aqui ele cita, na nossa lição, um trecho do capítulo 7, logo no início do capítulo, os versículos 1 e 2. Julgamento. Então vamos lá. Nas leis terrenas, e isso já vem acontecendo há séculos, né? O entendimento através, inclusive, das leis romanas, que foram tidas como leis procurando ser as mais justas possíveis, né? Na própria idade clássica da Grécia, e outros direitos afora pela própria evolução. E nós temos que os processos de julgamento das leis civis, das leis de relacionamentos
aqui enquanto encarnados, um juiz, ele não promulga uma sentença sem ouvir as partes, ou seja, sem ouvir a acusação do réu e sem ouvir a defesa daquele advogado sobre o réu, ok? Então vejo que nós ainda, imperfeito que somos, para proceder uma sentença condenatória ou uma absolvição, um juiz ele tem que ouvir ambos os lados, ok? Aliás, nesse sentido, tem uma frase que eu li, que eu vi, acho que até compartilhei no Facebook, né? De que você só ouve, em se falando dos antigos discos bolachões, aqui os discos pretos, né? Você só ouve um disco inteiro se você ouve os dois lados, o lado A e o lado B. No sentido de que, para você ter conhecimento de causa, você precisa ouvir a acusação e a defesa, ok? Neste sentido, meus amigos, como é que nós, na nossa existência perante os nossos irmãos, aconteça o que acontecer, nós possamos fazer um julgamento? Primeiro, porque nós nunca vamos ouvir o lado daquele a quem nós estamos julgando, ok? O que lhe vai no interior da sua alma? O que lhe motivou aquela atitude? Nós temos o nosso lado e muitas das vezes, com certeza, não temos o lado do que praticou o ato condenável por nós, ok? Lógico é que dentro das premissas dos relacionamentos humanos, das atitudes mais normais, atitudes como crimes, roubos, atitudes que já são regidas pela lei humana normalmente. Nós estamos falando de atos entre pessoas de relacionamento dentro da própria família, dentro de companheiros de trabalho, da vizinhança, né? Deste julgamento pessoal por afetações pessoais a nós ou a pessoas de nosso relacionamento por nós amados, ok? Então, nós muitas das vezes não temos a visão de um outro lado, nós temos só um lado. E dessa forma a gente não pode pronunciar nenhuma sentença, concordam? Então, nesse sentido, e aí atendendo ao Sermão da Montanha do Mestre Jesus, né, nós não devemos julgar mesmo, porque nos faltam elementos para proceder a uma coisa justa, tá? E assim, agora uma constatação entre nós, né? Nós, de fato, nós não julgamos aqueles que nos ferem, aqueles que possam nos magoar. Não, a gente não julga. A gente condena direto, né? A gente não perdoa. A gente fala, essa pessoa para mim morreu. Nunca mais quero vê-la na minha frente. Sem saber o que acontece do outro lado e sem tentar fazer um julgamento justo, que é impossível na nossa condição. Na essência, para saber o que vai no íntimo de uma pessoa que pratica um ato desabonador com outra, só Deus, que tem a onisciência de cada um de nós. Nem Jesus. Só Deus. Então, a recomendação do mestre de não julgarmos tá nesta base, né? De que nós não podemos julgar por não termos o conhecimento perfeito das partes para poder fazer uma condenação ou absolvição, ok? E mais, veja a gravidade do que Jesus nos fala, né? Da mesma forma que julgardes, sereis julgados também. Ou seja, nós corremos o risco de, ao sermos injustos, nós sermos julgados injustamente também. Por que que muitos na nossa existência, né, não se conformam de sofrerem atos injustos na vida?
até do seu próprio nascimento, das suas condições, até atribuindo às vezes a Deus essa injustiça, porque muitas das vezes foram injustos em existências anteriores. E para aprendermos, como já falamos, Deus não castiga, mas ele nos mostra que a pimenta nos olhos dos outros arde também nos nossos. Então, a recomendação do mestre é: não julgueis para não serdes julgados, pois da forma com que julgais, sereis julgados também. Então, nós temos exemplos nas nossas relações com todas as pessoas com as quais convivemos, né? Que muitas reclamam de atos de injustiça da própria vida. A vida não é justa comigo. Ou no meu trabalho, meu chefe é injusto comigo. Nas relações sentimentais, as pessoas não se sentem injustiçadas pela outra parte. Por quê? Porque, da mesma forma, para aprendizado, eles, no passado, foram injustos também e agora estão sendo julgados com o mesmo peso e com a mesma medida. Lei de ação e reação. Meus queridos, vejam, o nosso conhecimento do Evangelho, esclarecido na doutrina espírita, tem que nos fazer diferentes e absorver estas lições de Jesus, não absorver no entendimento só, absorvê-la na prática da nossa existência. De não julgarmos quem quer que seja. E, acima de tudo, amarmos até estes que nós julgamos os nossos inimigos. Ok, eu acho que fica assim, já estamos com o horário um pouco mais adiantado. Eu acho que esta lição fica assim entendida. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu não tenha me excedido, né? E na próxima aula, na 16ª aula, nós vamos falar de esmola e oração, que são tópicos também do Sermão da Montanha, ok? Como nós já dissemos, a maioria das pessoas imaginam que o Sermão da Montanha é só as bem-aventuranças. Até esta obra, ela não se refere mais agora de estarmos tratando do Sermão da Montanha, mas está, tá? Todos esses tópicos que nós estamos vendo fazem parte da essência da doutrina de nosso Mestre Jesus. Encerramos por aqui hoje, voltamos na semana que vem, ok? Fiquem com Deus.